Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos na série Os Atributos de Deus e hoje vamos falar sobre o Cristo Cordeiro, o Cordeiro, um atributo maravilhoso dentre aqueles que nós já estudamos. Deus único, todo-poderoso, que estabelece e opera, maravilhoso, conselheiro, que valoriza, Pai da eternidade, príncipe da paz e de tudo que existe, consolador, santo, pastor chegado, ele também é o Cordeiro Santo de Deus, nossa Páscoa, que foi torturado e morreu numa cruz por todos nós, mas ressuscitou e está vivo entre nós e em nós. Você deve ter participado, ouvido e recebido pessoalmente muitas palavras e mensagens sobre a Páscoa. Então eu só vou fazer um pequeno resumo e trazer uma mensagem para a nossa semana. Eu também recebi muitas mensagens, especialmente uma me chamou a atenção que eu recebi hoje na igreja Família em Jesus, fica ali no Brooklyn, através da ministração do meu querido pastor Samuel Munhoz, que é inspiração para esta palavra aqui. Muito linda a palavra dele, eu não vou conseguir traduzir de maneira tão bela, mas eu vou explorar alguns aspectos que ele trouxe que são bastante importantes. Por exemplo, ele começou explicando que as festas judaicas possuem um significado maior que apenas lembrar o passado. Como a gente celebra um aniversário, o ano 1, ano 2, ano 3, e fala, poxa, lembro agora do dia que nasci. Elas eram revividas a cada celebração, revividas, de tal maneira que personagens bíblicos, pessoas, hebreus, que viveram séculos depois, tinham a consciência que participavam como se estivessem presentes naquela noite de Páscoa no Egito. Tanto que a recomendação de Deus na palavra era que aqueles que participassem estivessem com as suas roupas de viajantes, sandálias calçadas nos seus pés, comessem pão sem fermento, é o pão dos apressados, comessem ervas amargosas para se lembrarem das agruras da escravidão. É como se estivéssemos, como se eles estivessem presentes lá no Egito, e assim é a simbologia da Páscoa, por exemplo, das festas, mas da Páscoa, que é a passagem pelo juízo, passagem por aquela condenação que ocorreu naquela noite terrível. Começou, então, naquela 10ª e última praga, quando o sangue espargido nos batentes das portas livrou aqueles que estavam destinados à morte. E eles passaram pelo juízo daquele dia terrível. Por isso, essa passagem Páscoa. No nosso caso, é muito parecido. Nós éramos criaturas sem propósito e nos tornamos filhos à semelhança do Pai, membros da família de Deus. Está escrito lá, João capítulo 1, verso 12, aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Éramos escravos, como os israelitas lá no Egito, prisioneiros da morte, do pecado, da nossa insignificância, da nossa limitação, e nos tornamos, de repente, peregrinos em direção ao caminho de casa de nossa terra prometida, de encontro àquele que nos redimiu, que nos resgatou. Éramos escravos e fomos adotados como filhos de Deus, voltando para casa. Nada nos prende aqui, nós rumamos para o lar celestial. Para nós cristãos, a Páscoa culminou na cruz. Então existe um outro significado, não só do Egito, mas também daquele final da vida de Jesus Cristo aqui na terra. Culminou com a cruz, com o túmulo vazio, quando o juízo de Deus veio sobre o Cordeiro de Deus, era o nosso lugar, ele tomou o nosso lugar e ele tirou o pecado do mundo, trazendo libertação e salvação a todo aquele que nele crer. Ali, ele pagou o preço da morte para que nós tivéssemos vida e, depois de 3 dias, conquistou a maior de todas as vitórias. Ele venceu a morte.
Mas a palavra também se refere a um outro momento, tendo como protagonista principal o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Santo, Cristo, o Cordeiro Eterno do Apocalipse. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versos 6 a 13. Eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, disse João, ao descrever a cena, a visão terrível, mas que agora estava vivo, em pé entre o trono e os 4 seres vivos no meio dos 24 anciãos, criaturas celestiais que pouco entendemos, mas que estão lá, poderosíssimos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente, porque a pergunta era: quem pode abrir o início, não é, do juízo de Deus? Né? Quem pode abrir o livro? Quem pode arrancar, remover os selos do juízo de Deus? Ele deu um passo à frente, recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, que é o Pai. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, as suas e as minhas, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Olhei novamente, diz João, e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono. Imagina isso, queridos. E também dos seres vivos e dos anciãos. E eles cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Vejam só, queridos, que aquele Cordeiro que foi sacrificado e cujo sangue esteve lá nas ombreiras, nos umbrais, né, nos batentes das portas lá do Egito, era um cordeirinho, um animalzinho. O Cordeiro, já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado ali naquela cruz, fraco diante de Deus, recebendo os nossos pecados. Ele ali sofreu a pena de cada um de nós. Mas agora, neste momento aqui, o Cordeiro que foi sacrificado e digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, é o Cordeiro ressurreto, poderoso, aquele que vai voltar e vai nos remir para sempre, nos levar para a sua presença. Depois termina ele: ouvi as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor, honra, glória e poder pertencem, e somente a ele pertence aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Queridos, a história do Cordeiro, ela começa ali no Egito, ela passa pelo Cordeiro de Deus, fraco e que morreu por nós, que recebeu o castigo que nos traz a paz, como diz Isaías 53, mas ela passa pelo Cordeiro que está diante do Pai, que vem nos resgatar, está lá na presença do Pai. Aqueles que se rendem aos pés do Salvador desfrutam da doce esperança de passar a eternidade com aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nosso caminho é o céu. Somos peregrinos e forasteiros. Temos diante de nós o reino de Deus, está à nossa frente. Nós não temos amor, não temos apego, não estamos presos a nada aqui nessa terra. Vivemos sim aqui, trabalhamos, fazemos o nome de Deus digno aqui, com o nosso próximo, ao nosso derredor, né, com o nosso entorno. Porém, a nossa esperança está lá, no nosso reino eterno que herdaremos com o Pai. Vamos passar a eternidade com Ele. Nós não tememos a morte, nem o futuro, porque nós cremos na palavra que diz: o viver é Cristo, o morrer é ganho. Será? Será que nós estamos apavorados, com medo de enfrentar o futuro incerto, a morte? Não, queridos, nós podemos confiar, porque aquele, diz a palavra de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crer em mim não provará a morte eterna, pois aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, não é? Passou da morte para a vida, diz a palavra. Então, queridos, que a Páscoa de 2024, que está acabando, ela não seja apenas um momento para a gente reviver em 25, relembrando das coisas do passado, mas que ela seja um viver contínuo todos os dias. Que a figura do Cordeiro que vem nos buscar esteja diante de nós como esteve diante de João. Que nos lembremos sim e participemos lá do passado, junto com o povo de Deus. Que possamos sim estar prontos para a nossa jornada, para a nossa terra prometida. De tal maneira que aquele que deu a sua vida por nós e venceu a morte, possa estar nos esperando, nos conduzindo e nos recebendo nos portais eternos da glória dele, não é? Então que possamos viver a cada dia desta semana e daqui para frente, de maneira tal a honrarmos o sacrifício de Cristo. Aquilo, a tamanha honra que ele nos deu, que nos espera, e tamanha esperança que nós temos diante de nós, porque o Senhor Jesus Cristo preparou tudo. Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês, não deixarei vocês sozinhos, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Seja ele louvado, nossa Páscoa, nosso Cordeiro querido, aquele que deu a sua vida por nós, morreu, ressuscitou e vive, não só ao nosso redor, mas em cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por ter enviado a Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo, por ter aceitado isso, por ter vindo aqui e o quanto o Senhor viveu e sofreu aqui. O Senhor derramou gotas de sangue, sabendo que ia receber os pecados de toda a humanidade sobre os teus ombros, Senhor. E o Senhor não refugou, o Senhor foi em frente, o Senhor entregou a sua vida. E por causa disso estamos aqui hoje, ouvindo, participando, trazendo esta palavra do céu para o nosso coração. Recebe-nos, Senhor, como a nossa alma, Senhor. Temos nada para dar, Senhor. Talvez tenhamos 2 peixinhos e 5 pãezinhos, coisas pequenas, Senhor, que não valem nada aos olhos dos homens e aos nossos olhos. Mas, Senhor, aqui está a nossa alma, entregamos tudo que nós temos, entregamos o nosso futuro, Senhor, porque o Senhor quis fazer isto por nós. Aprove a Ti, Senhor, entregar a Tua vida por cada um de nós. Seres fracos, Senhor, indignos, não merecedores, mas que sim, recebemos, Senhor, com alegria, o sacrifício, a Tua morte e ressurreição, e queremos andar a cada dia honrando este sacrifício, e diante de nós, com os nossos olhos postos no reino celestial. Que o Senhor esteja conosco, o Senhor nos conduzindo, então, pela mão, segura forte na nossa mão, para que não nos desviemos, nem para a esquerda, nem para a direita, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe esse restinho de Páscoa, a você, a sua família, aos seus queridos, e que a Páscoa seja contínua diante de você. Que você possa cear com o Senhor todos os dias, todos os momentos em que você estiver em comunhão, que você desfrute mais e mais da comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo e com o Pai, em nome de Jesus. E se você gostou dessa palavra, curta aí, mande as suas perguntas, seus comentários, se inscreva no nosso canal e nós vamos enviar uma mensagem de edificação, de ensino, de fé, para que você possa conhecer a Deus e estar mais próximo dele a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.